Bom dia, meus amores! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem, que estejam dispostos para mais uma aula. Na aula de ontem nós trabalhamos com matemática e damos continuidade ao nosso conteúdo do momento sobre as medidas, falando sobre a medida de massa. Nós iniciamos ontem esse conteúdo sobre medidas de massa, onde eu trouxe para vocês alguns exemplos, de produtos que nós compramos pelo quilo ou grama, que são as unidades de massa utilizadas aqui no nosso país com maior frequência, né? Nós utilizamos sempre quando vamos ao supermercado, compramos produtos em gramas, compramos produtos em quilo, e na atividade de ontem vocês deveriam responder questões, que envolvem as unidades de medida de massa, que envolve o quilo e a grama, né? Então, a atividade de ontem era sobre isso, esse conteúdo novo que nós estamos trabalhando nessa terceira unidade e que vai contar, nas nossas atividades avaliativas no final do período, quando encerra a unidade. Então, vamos lá começar para mais uma aula, Começar mais uma explicação, iniciando pela correção da atividade de ontem. A atividade iniciou na página 163 com a leitura falando sobre as medidas, dando exemplo do restaurante que é vendida comida a quilo, onde nós fazemos nosso prato e ao final colocamos sobre a balança para ver o peso e assim o valor que pagamos por este prato, pelo nosso alimento, Também temos o exemplo na pirâmide alimentar, onde fala quais são os produtos que devemos comer em maior quantidade, quais são os alimentos que devemos dar prioridade em nossa alimentação, para que assim mantenhamos o nosso corpo saudável, o nosso peso adequado, para não causar problemas de saúde como obesidade, hipertensão, diabetes, e principalmente aqueles alimentos que devemos consumir em menor quantidade. Tudo isso está ligado à medida de massa, ao nosso peso, ao peso dos alimentos, certo? E a atividade, a questão começou no número 2, dando exemplo de uma lista de compras, onde tinha alguns produtos que são vendidos a quilo. Então vamos ver aqui na página 164, onde começou a nossa atividade e realmente as nossas questões para responder. O número 2, na página 164, diz o seguinte: Vanessa vai hoje ao mercado e fez uma lista de compras para não se esquecer de nada. Lista de compras: 2 kg de açúcar, 5 kg de arroz, 3 kg de feijão, 1 kg de carne e 2 kg de batata. O que mais você conhece que é medido por quilograma? Acrescente 3 itens nessa lista de Vanessa com produtos que podem ser comprados por quilograma. Aqui já temos açúcar, arroz, feijão, carne e batata. Vocês deveriam dar 3 exemplos de outros produtos que podem ser comprados em quilo. Nós podemos comprar frango, comprar peixe, tomate, cenoura, Tudo isso pode ser comprado a quilo. Alimentos assim podemos comprar ao quilo, certo? Farinha, também é vendida a quilo. Queijo, presunto, também são vendidos por quilo. Então, todos esses produtos que podem ser pesados vendem a quilo também, ok? Então, Mariana precisa comprar 10 kg de arroz. Ela encontrou pacotes assim. Descreva 2 maneiras diferentes de Mariana levar os 10 kg de arroz. Ela encontrou um pacote de 1 kg, pacote de 2 kg e de 5 kg. Vocês deveriam aqui descrever 2 maneiras, 2 formas dela conseguir 10 kg utilizando esses pacotes disponíveis. Então, algumas soluções poderiam ser 2 pacotes de 5 kg, Se temos um pacote de 5 kg mais outro pacote, 2 pacotes com 5 kg cada, totaliza 10 kg, que é o valor, o peso que Mariana quer comprar. Ou 5 pacotes de 2 kg, que também totaliza 10 kg, Um pacote de 5 kg mais 2 pacotes de 2 kg, E um pacote de 1 kg. Então, todas essas opções, essas maneiras vão totalizar 10 kg de arroz. Seja 2 pacotes de 5 kg, 5 pacotes de 2 kg, certo? Totaliza 10 kg de arroz. E
A última página da atividade era na página 267, que é a lição de casa. Faça uma pesquisa sobre a massa que aparece indicada nas embalagens de alguns produtos. Por exemplo, o arroz é encontrado em pacotes de 1 kg, de 2 kg e de 5 kg. Veja como anotamos na tabela. Faça o mesmo para os produtos que você pesquisar. Produto: arroz. Medida de massa que aparece na embalagem: meio quilo, 1 kg, 2 kg, 5 kg. Então você deveria pesquisar outros produtos que são vendidos a quilo, não é? Em pacotes no supermercado e completar a tabela aqui. Seja com farinha, feijão, açúcar, certo? Sal, tudo que pode ser vendido em quilo, que você encontra no supermercado, né, os quilos, poderia colocar aqui nessa tabela, completando o nome do produto e a medida de massa que aparece em cada embalagem, ok? Por último, devia dizer que tipo de embalagem mais aparece em sua pesquisa: de meio quilo, de 1 kg, de 2 kg ou de 5 kg. Dos produtos que você pesquisou, qual é o que aparece em maior quantidade, né? O de 1 kg, de 2 kg ou de 5 kg? Qual o peso, certo? Então, essas questões aqui dessa página seriam questões pessoais que vocês deveriam realizar essa pesquisa e colocar aqui. Então, não tem como fazer assim uma correção exata, dizendo como deveria ser, porque cada um respondeu da sua maneira com os produtos que escolheu, ok? Então, nossa correção foi bem rápida hoje, né? Porque foi uma atividade mais prática. Então, agora já vamos dar início à nossa atividade de hoje. Então, meus amores, na aula de hoje, nós vamos falar de um tema muito interessante, que são as estações do ano. Agora nós estamos iniciando uma nova estação, que é a primavera, que é uma estação muito colorida, né, conhecida como a estação das flores. E quando nascem as flores, ficam aqueles jardins, né, super coloridos, cheios de plantinhas, de flores brotando, nascendo, não é? Muito florido, tudo muito lindo. E é uma estação em que o calor está de volta. Estamos saindo do inverno e chegando, não é, na primavera, que antecede o verão, que é aquela estação que é muito quente, né, que faz muito calor. E agora com a primavera esse calor já está voltando. Vocês já perceberam que a temperatura, né, aqui na nossa cidade já está um pouco maior, já está mais quente, né? Nós viemos no inverno, aquela estação em que passamos um friozinho, choveu um pouco, não é? Então, às noites eram necessários agasalhos, cobertor quentinho para dormir. E agora o calor já está voltando com tudo, né? Precisamos utilizar ventilador, roupas mais frescas, né? Para não ficar muito quente, não sentir muito calor e até passarmos mal. Mas agora já está voltando essa temperatura, né? Que muitas pessoas até gostam. Tem muita gente que não gosta do frio, né? Que não se adapta ao frio e prefere as estações mais quentes, como a primavera. Então hoje nós vamos falar sobre a primavera, sobre as estações do ano, né? Vocês sabem quais são as estações do ano? Nós temos 4 estações, né? Que é outono, inverno, primavera e verão. Saímos do inverno agora, estamos indo para a primavera e a próxima é o verão, né? Então vamos lá ver um pouco sobre isso. Nós vamos fazer a leitura de um texto que fala sobre a primavera e também da nossa atividade de hoje, que será uma interpretação textual sobre as estações do ano. Vamos ler um poema e interpretá-lo, ok? Então vamos começar aqui realizando a leitura, certo? Falando um pouco sobre a primavera. Que delícia! Chegou a primavera! Ela vem logo depois do frio do inverno e antes do calor do verão. Vamos dar a ela boas-vindas! Viva a primavera! Já é hora de tirar os shorts e regatas da gaveta, guardar os casacos e dar boas-vindas à primavera, pois ela chegou. Os dias começam a ficar mais longos e quentes. As folhas e flores voltam a crescer nas árvores. Os animais saem das suas tocas. A natureza parece despertar. É neste período também que os animais se acasalam, constroem seus ninhos e têm filhotes.
A primavera é uma maravilha. As flores pintam a natureza com suas cores vibrantes. É uma época muito agradável para passear no campo e aproveitar para fazer um grande e divertido piquenique. A primavera, assim como as demais estações do ano, ocorre devido ao movimento de translação da Terra, ou seja, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, fazendo com que haja variação da energia solar nos vários pontos do planeta ao longo de um ano. Essa variação acaba provocando uma diferenciação nas temperaturas, o que confere a cada estação as suas particularidades quanto às temperaturas médias, umidade do ar, entre outros. A primavera, além de ser considerada uma das estações mais bonitas, é também considerada por muitos a estação mais agradável. Isso ocorre porque é uma estação de transição entre uma estação de temperaturas baixas para uma estação de elevadas temperaturas. Então, como vocês puderam ver aí, que fala sobre essa estação do ano, como ela é, as suas características, Fala sobre trocar as roupas, guardar os agasalhos, as roupas quentes, e usar novamente os shorts, as camisetas, as regatas, por conta desse calor que está chegando. E por isso também fala que para muitos é uma estação mais agradável, porque é um meio termo, ela fica entre o tempo frio do inverno e o calor do verão. Ela fica ali no meio, Então é uma estação em que a temperatura é mais agradável. Não é tão quente, mas também não é frio, certo? E como vocês já ouviram falar, a primavera é conhecida como a estação das flores. Vamos ver aqui sobre isso? Flores da primavera. Na estação das flores, não podemos esquecer suas personagens principais. Por isso, vale a pena saber quais são as principais flores da estação e comprá-las para deixar a casa mais bonita. Rosa, girassol, margaridinha, orquídea, jasmim, hortênsia, hibisco, jasmim estrela, boca de leão, violeta e dama da noite são as flores dessa estação. As flores que nascem, que embelezam essa estação, são essas, Todo mundo já viu, já conhece como é uma rosa, um girassol, que é aquela flor bonita, amarela, que lembra o sol. Também a orquídea, jasmim, são flores lindas, com aroma agradável, Que muitas fazem perfumes a partir dela. São matéria-prima de muitos perfumes, de muitos cremes de pele por conta desse cheiro bom. Então, isso torna essa estação ainda mais agradável e bonita. Mas, além das flores, nessa estação também temos frutas, verduras e legumes característicos dessa estação. Assim como há flores específicas que crescem na primavera, há também as frutas, verduras e legumes específicos dessa estação, como por exemplo as seguintes frutas: laranja, tangerina, abacaxi, mamão, melancia e manga. São frutas características específicas dessa estação, Que elas, as árvores dão esses frutos, nessa estação por conta da temperatura que é mais adequada para que esses frutos, se desenvolvam e se tornem tão deliciosos quanto são, ok? Então, aqui nós vimos um pouco sobre a primavera, como as características, como ocorre, como é a temperatura, o tipo de roupa que deve ser usado, As flores que são desta época, os frutos também. E agora nós vamos realizar a nossa tarefinha. Como falei, será uma interpretação de texto falando sobre as flores, um poema sobre as flores, que são os personagens principais da primavera. Vamos ver aqui? As 4 estações. Lírio conheceu Margarida quando ainda era um botão. Namoraram na primavera, noivaram no verão. E foi no meio do outono que Lírio comprou seu terno para se casar com Margarida no último dia do inverno.
Então, como podem ver, nesse pequeno poema, fala sobre as 4 estações. Fala sobre a primavera, sobre o outono, o verão, o inverno, que são as estações que existem em nosso planeta, que nós passamos por cada uma delas ao longo do ano, Então, os personagens aqui, como podem ver, são as flores e fala sobre o casamento de 2 flores, como aconteceu, todos os momentos que marcaram esse relacionamento das flores ao longo do ano, ao longo das estações. Então, nessa atividade, você vai responder algumas questões a respeito desse poema, falando sobre os versos, as estrofes, certo? Vocês sabem o que são versos e estrofes? As estrofes são o conjunto de versos, que são as frases que possuem cada texto, em cada poema, certo? Então, aqui nesse poema mesmo, nós temos frases, que são os versos, e estrofes, que são o conjunto desses versos, ok? Então, vamos realizar mais uma vez a leitura desse poema para ver quais questões vocês deverão responder. As 4 estações. Lírio conheceu Margarida quando ainda era um botão. Namoraram na primavera, noivaram no verão. E foi no meio do outono que Lírio comprou seu terno para se casar com Margarida no último dia do inverno. Compreensão de texto. Qual é o título do texto? Quantos versos há no poema? Quantas estrofes há no poema? Quais são os personagens da história? Qual é o tema principal da história? O que o Lírio comprou e por quê? Quando Lírio e Margarida ficaram noivos? Quando eles resolveram se casar? E por último, faça uma ilustração da história. Então, são 9 perguntas, A última, a 9ª pergunta, na verdade, não é uma pergunta. Vocês deverão realizar um desenho representando essa história, esse poema. Então, responderão 8 questões, 8 perguntas sobre este poema, falando o título, quantos versos e estrofes tem, quais são os personagens, qual é o tema, o que foi comprado e por quê, certo? Então, vocês vão copiar no caderno, como vocês sempre realizam as interpretações de textos, atividades, que são enviadas pelo WhatsApp para vocês. Vocês vão copiar no caderno, lembrando sempre de saltar as linhas para responder as questões e depois realizar essa atividade, ok? Se quiserem, pode copiar esse poema no caderno também, para fazer tudo certinho, tudo bonitinho, para não precisar na hora de responder estar voltando no celular, sendo que pode ter o texto, já no caderno de vocês, esse poema. É um poema curto, então dá para você copiar também no caderninho aí e depois responder essas questões, certo? Então, a nossa atividade de hoje é essa, a respeito da primavera, as estações do ano, porque estamos iniciando a estação da primavera. Então, é um tema muito legal, muito importante, que não pode passar em branco, que vocês devem ter conhecimento, tá bom? Então, é isso. A nossa atividade está encerrando aqui. Prestem atenção na hora de copiar, na hora de responder. Realize a tarefinha para não ficar acumulada, porque ao longo da semana vai ser um pouco mais puxado, vai ter mais atividades e assim vai acabar atrasando para vocês, complicando um pouco a rotina de vocês. Então, realizem no tempo certo, no prazo correto, todas as tarefinhas que são enviadas. Então, aproveitem esse início de primavera para observar as flores, Quando for passear, ou no jardim de casa, quem tiver jardim, quem tiver plantinhas em sua casa, observe, Pode fotografar, realizar desenhos, reproduzindo essas flores e assim curtam muito essa nova estação que está chegando, certo? Fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia, um grande beijo e tchau, tchau!